Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei expondo as principais estratégias do diabo por trás da tecnologia. E antes de estar dando continuidade a esse vídeo, eu gostaria de estar lendo aqui um pequeno versículo que se encontra no livro de Lucas, capítulo 21 e verso 35 e diante, que diz: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante o Filho do Homem. Jesus trouxe um despertamento para os discípulos que sobreveria sobre o mundo e sobre os habitantes da terra um grande laço que prenderia muitas pessoas. E este laço que sobreveria sobre a face da terra é uma preparação tecnológica para o anticristo e a imagem da besta. Porque Satanás, ele precisa trabalhar muitos anos e aos poucos na mente das pessoas, oferecendo aquilo que parece bom, mas que, na finalidade, é uma coisa que leva a pessoa à prisão e à perdição. Então, todos esses anos, Satanás está trabalhando para a preparação da vinda do anticristo e da imagem da besta, para a grande Babilônia e a nova ordem que será liberada. Todo esse trabalhar de Satanás para convencer o homem e preparar o povo para receber o anticristo e a imagem da besta. Primeiro, Satanás levantou a televisão, depois Satanás levantou o celular, as redes sociais e agora Satanás levantou também a IA, que é a inteligência artificial. Tudo isso Satanás tem feito para trabalhar aos poucos, para que as pessoas aceitem essa tecnologia. Porque, estando as pessoas totalmente presas na tecnologia, será mais fácil convencer essas pessoas a receber o anticristo e a adorar a imagem da besta. Eu tinha falado a respeito da inteligência artificial, de uma revelação que Deus me deu, que a imagem da besta vai ser criada através da inteligência artificial. E as pessoas vão adorar essa imagem. Essa imagem vai seduzir e vai hipnotizar essas pessoas. E essas pessoas automaticamente vão adorar a imagem da besta. Então eu quero que você entenda primeiramente que o diabo está preparando toda a tecnologia, está convencendo o homem aos poucos para que essas pessoas possam adorar essa tecnologia, essa facilidade que a IA está promovendo para as pessoas, e depois essas pessoas automaticamente vão receber, vão adorar a imagem da besta, vão recepcionar o anticristo, falsos profetas que estão ensinando um evangelho distorcido, um evangelho de facilidades, um caminho enfeitado. Tudo isso o diabo está usando como forma de preparação para que na finalidade as pessoas possam aceitar a sua marca, possam adorar a imagem da besta e possam receber o anticristo como o Filho de Deus. Por isso que aquele que tem realmente a presença do Espírito Santo em sua vida, ele não vai se deixar ser preso por esse laço que está dominando a terra, essa tecnologia avançada que é uma preparação de Satanás. Ele não vai ficar preso nessa tecnologia, porque aquele que tem o Espírito Santo tem também os frutos do Espírito, que é o principal, domínio próprio. Então, o domínio próprio é uma arma para se combater os vícios, principalmente em tecnologia. Quando as pessoas elas pegam o seu celular na mão, essas pessoas automaticamente elas não vão olhar somente as notificações ou o horário ou a data ou a hora. Algo vai impulsionar elas para abrir a tela e entrar na rede social, assistir um vídeo ou qualquer coisa. Por quê? Existe algo espiritual por trás da tecnologia. Existe uma classe de demônios que atuam por trás da tecnologia para manter as pessoas presas em redes sociais, presas em celulares. Por quê? Jesus Cristo, ele já encurtou o tempo sobre a face da terra. Então você pode perceber que os dias estão passando muito rápido e durante 24 horas você não consegue dar conta de nada, você não consegue fazer nada, cumprir as suas tarefas. Por quê?
esse tempo foi encurtado. Jesus Cristo disse que encurtaria este tempo. Então, essa tecnologia avançada que o diabo levantou é exatamente para consumir o restante de tempo que Jesus Cristo tem dado para a igreja se preparar para o arrebatamento. Porque a preparação espiritual leva tempo, a purificação espiritual leva tempo. Quando você se suja, quando você está com as suas vestes manchadas pelo pecado, é necessário um processo de limpeza, de purificação, para que essas vestes possam ser brancas como a neve novamente. Por isso que o diabo tem utilizado a tecnologia para prender as pessoas, para gastar o restante de tempo que aquela pessoa tem, que ela poderia estar orando, ela poderia estar lendo a palavra, mas ela está ali, grudada, viciada em redes sociais, no celular, computadores. Por quê? Existe uma ação espiritual, existe algo que hipnotiza e que seduz as pessoas por trás da tela. Ou seja, existe uma ação espiritual, existe demônios que agem por trás dessa tecnologia. Por isso que existem aquelas pessoas que não têm de fato o Espírito Santo, não têm os frutos do Espírito, domínio próprio, elas, a partir do momento que elas têm acesso a essa tecnologia, elas se entregam e são dominadas por elas. Elas ficam presas todo o tempo no celular, nos computadores, tablets. Por quê? Existe algo espiritual que hipnotiza e que seduz essas pessoas que estão por trás da tela. E essas pessoas, não tendo o Espírito Santo e o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, elas não conseguem vencer este vício. Então, toda a imagem da besta que será levantada será através desses demônios também, que hipnotizam as pessoas, que prendem as pessoas para que elas de alguma forma adorem a eles por conta da facilidade que a tecnologia promove. Como a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Então todas essas facilidades é somente uma isca para Satanás convencer os homens que ele é bom, que ele não é ruim, que ele promove muitas coisas boas. Mas na finalidade o que Satanás quer é convencer as pessoas de que ele é bom, que ele promove coisas boas, para que no final essas pessoas percam a sua salvação e percam o arrebatamento. O tempo restante que as pessoas têm, depois do trabalho ou depois de alguma tarefa, a primeira coisa que essas pessoas fazem é entrar em rede social, é pegar o celular na mão e não orar e não ler a palavra. Porque Satanás tem utilizado essa estratégia para distrair as pessoas da verdade, da realidade que está para acontecer, de algo que breve vai acontecer. Então o diabo, ele está roubando o seu tempo através das tecnologias. Essa tecnologia é uma preparação de Satanás para que as pessoas em breve possam adorar a imagem da besta. Elas já adoraram essa tecnologia. Existem pessoas que estão se casando com inteligência artificial, com a IA. Tem pessoas que estão desabafando com IA, conversando com IA. E essas pessoas não sabem que quem está por trás da IA é algo maligno. Como a IA vai saber tudo sobre você, o que você gosta, o que você não gosta, todas as informações sobre você, sem que você tenha contado nada para esse tipo de tecnologia? Existe algo espiritual, aonde a tecnologia está roubando a adoração de Deus e o diabo está recebendo por trás essa adoração. Em vez das pessoas desabafarem com Deus, conversarem com Deus, estão conversando com a inteligência artificial. Em vez das pessoas buscarem a Deus, estão se casando com a inteligência artificial. Isso é demoníaco. Só não conseguem enxergar isso pessoas que estão distraídas, que estão sem discernimento. E o único meio de vencer essa estratégia de Satanás que ele está utilizando para te hipnotizar e para te seduzir de alguma forma, para te prender, para te fazer ficar viciado, é você ser cheio do Espírito Santo e ter domínio próprio. Então não deixe de orar, não deixe de ler a palavra para priorizar a tecnologia. Não deixe de receber o alimento do céu, porque muitas pessoas somente ouvem pregações, ouvem conteúdos, mas não buscam o próprio alimento.
Então, no final de todas as coisas, essa pessoa ela vai simplesmente ser um papagaio, ela vai repetir somente aquilo que ela ouve, mas ela não vai ter conhecimento próprio. Então, não permita que Satanás roube o único curto tempo que Jesus está dando para você se preparar para o arrebatamento, porque isso sobrevirá e não tardará. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.